Bem, amigos do canal FM+, estamos aqui com Manu Lessa, professor de física do canal, para terminar aquela aula de momento de força, condição de equilíbrio de corpo extenso na aula de hoje. Você não pode perder. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar a vinheta e já volto. Você não vai sair daí. Roda a vinheta. Então, lembrando da aula passada que eu apliquei aqui duas forças iguais em módulo, but em sentidos opostos, a um corpo extenso, um corpo rígido, enorme. Eu disse que esse corpo não estava em equilíbrio. Aqui não há equilíbrio. Por quê? Porque esse corpo gira, porque tem um momento de força associado a esse corpo. Então não há equilíbrio. Para! Moleque, se fosse um ponto material, bastaria que a força resultante fosse igual a zero. Mas para corpo extenso, não. Além da força total resultante ser igual a zero, o momento total resultante também tem que ser igual a zero. Por quê? Porque se a força total resultante é igual a zero, eu te garanto, não há uma aceleração. Com o momento total resultante igual a zero, não há rotação. Esse corpo está em pleno equilíbrio. Então essas são as condições de equilíbrio de corpo extenso. Força resultante igual a zero e momento total resultante também igual a zero. Vamos ver no que isso se aplica. Gangorra? Gangorra, você não conhece o sistema de gangorra? Duas people brincando numa gangorra. Olha só. Acompanhe comigo. Dois jovens estão brincando em uma gangorra e em determinado instante encontram-se em equilíbrio. Sabe-se que o peso do rapaz, que se encontra a 1,5 m de suporte, é de 500 nelsons, 500 newtons, e o da moça, que se encontra a 1,6 metros do mesmo, é desconhecido. Desprezando a massa da gangorra, graças a Deus, desprezando a massa da gangorra, determine o peso da moça. Para! O rapaz tem 500 newtons. Ele está a 1,5 m e a moça está a 1,6 metros. Se estão em equilíbrio, eu entendo que a moça é mais leve. Você se lembra do sistema de gangorra? Quando você queria deixar alguém de castigo, você jogava o seu corpo para trás. Para quê? Para que o seu centro de massa ficasse mais afastado do suporte. Mais afastado do suporte levaria à fórmula do momento. Cadê? Momento igual a F vezes D. Você ganharia na distância. O seu momento seria maior, fazendo frente ao momento gerado pelo peso dele. Isso faria com que ele permanecesse em equilíbrio. Aqui eu estou vendo que a moça não jogou o corpo para trás, mas ela já está a uma distância maior. Então, acredito eu que a moça seja mais leve. Só que eu vou resolver essa questão tecnicamente. Daria para fazer por regra de 3 inversa, mas eu não gosto. Eu sei momento, eu sei aplicar momento. Eu vou fazer por momento. Prestem atenção. Para trabalhar com o momento, você deve pegar o corpo extenso e aplicar as forças que atuam sobre ele. Aqui eu tenho o peso do rapaz, PR, e o peso da moça, PM. No caso, eu tenho duas forças apenas aplicadas ao corpo. Vou desprezar aqui a normal que atua sobre o suporte, sobre a barra, porque essa normal, sendo aplicada sobre o ponto fixo, ela não gera momento. Isso aí eu vi na aula anterior. Beleza? Tá, vida que segue. Se a moça pular da gangorra, o rapaz cai, girando a gangorra no sentido horário. Se o rapaz pular da gangorra, a moça cai, girando a gangorra no sentido anti-horário. But a gangorra está em equilíbrio. Se a gangorra está em equilíbrio, a condição de equilíbrio de um corpo extenso é exatamente força resultante igual a zero e momento total resultante igual a zero. Beleza, preste atenção. O rapaz tende a girar num sentido. A moça tende a girar no sentido contrário. Para que a gangorra não gire, é necessário que o momento da moça seja igual ao momento do rapaz. Mas quem é o momento da moça? É a força vezes a distância dela, que vai ser o peso da moça, que é a força que ela faz, a distância dela. E o rapaz? É o peso do rapaz, a distância dele. Vem pra cá. Peso da moça? Sei lá. Distância dela? 1,6. Peso do rapaz? 500, dado na questão. Força que é distância do rapaz, 1,5. Vou fazer a continha.
Peso da moça vezes 1,6 é 750. Então, o peso da moça é 750 por 1,6. Vou fazer cabeçalmente, patu, cabeçalmente fazendo. Isso aqui dá 468,75 newtons. Vai! Tranquilaço, tranquilaço, tranquilaço. Então vamos fazer uma questão da UERJ 2017, primeiro exame de qualificação. Um sistema é constituído por 6 moedas idênticas, fixadas sobre uma régua de massa desprezível, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, massa desprezível, que está apoiada na superfície horizontal de uma mesa conforme ilustrado abaixo. Observe que na régua estão marcados pontos equidistantes, numerados de 0 a 6. Ao se deslocar a régua da esquerda para a direita, assim, ó, o sistema permanecerá em equilíbrio na horizontal, até que determinado ponto da régua atinja a extremidade da mesa. De acordo com a ilustração, esse ponto está representado pelo seguinte número. Então, olha só, deixa eu aumentar a figura aqui. A mesinha vai estar assim, ó. Essa é a mesa, tá bom? Finge que é a mesa. E a reguinha vai estar como? A reguinha eu vou empurrando, 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 empurrando para a direita. Vai chegar um momento em que a régua vai estar aqui, com uma parcela muito maior para fora do que para dentro. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 moedas. E lá do outro lado, apenas uma moeda. Então, se o peso da moeda for 1, o peso das 5 moedas, P5M, é igual a 5. E aqui está o ponto fixo, é o ponto em torno do qual a régua tende a girar. Preste atenção, para que haja equilíbrio, para que essa régua não gire, para que essa régua não gire, é preciso que o momento da moeda seja igual ao momento das 5 moedas. Então, o momento da moeda é força vezes a distância da moeda. E o momento das 5 moedas é a força das 5 moedas, distância das 5 moedas. Se você reparar, olha só, a força da moeda é 1. A distância da moeda, eu não sei. A força das 5 moedas é 5. E a distância, eu não sei, é de 5m. Você chega à conclusão que a distância da moeda tem que ser 5 vezes maior que a distância das 5 moedas. Isso só vai ser possível quando esse pontinho que se encontra na borda da mesa for o ponto 1. Porque aí eu vou ter uma distância aqui e 5 distâncias lá. A moeda única teria um braço de força maior. O momento dela, então, teria a mesma eficácia que o momento das 5 moedas. Então, eu já sei a resposta. É o ponto 1. E o ponto 1 está em que item? Item D de jeans. Como Itaú. Simples assim. Mas, tio, nunca que a gangorra vai ter peso, nunca que a barra vai ter peso, vai ter sempre massa desprezível? O nosso amigo Enem, em 2015, colocou uma barra que tinha um peso. E ele vai cobrar justamente o peso dessa barra. Acompanha comigo, não sai daí, não sai daí. Olha só, Enem 2015. Em um experimento, um teacher levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Isso aqui vai acontecer. Sempre. Quase sempre. Quase sempre. Sempre. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra, utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais, e em seguida apoiaram-na na base triangular, com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Beleza, tá aqui, ó, tudo equilibradinho. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Para! Ele quer a massa da barra. Aliás, é a massa da barra justamente que está equilibrando esse sistema. Por quê? Porque o arroz puxa esse sistema aqui para baixo, tendendo a girar a barra no sentido anti-horário com uma intensidade 5 quilos. Não é que a força seja de 5 quilos, é que a força é equivalente a 5 quilos. Seria uma força-peso de 50 newtons.
Beleza. Tá, e quem equilibra essa barra? O peso próprio dela. Mas espera aí, onde atua o peso próprio dessa barra? No meio dela. Para corpos homogêneos, o peso sempre vai atuar no centro geométrico dele. Então, para esta barra, o peso dela vai estar no centro dela. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho peso aqui, ó. Esse é o peso da barra. Deixa eu ver uma coisinha que está no meio mesmo. 1, 2, 3, 4 segmentos. Do outro lado, 1, 2, 3, 4 segmentos. Esse peso está no meio. Agora, olha só, dá para fazer essa questão de cabeça. Por quê? O peso da barra atua a uma distância de suporte. E o peso do arroz atua a 1, 2, 3 distâncias de suporte. O que isso significa? Como o braço referente ao peso da barra é 3 vezes menor, o peso da barra vai ser 3 vezes maior que o arroz. 3 vezes maior que 5 vai dar 15. Nossa, eu estou fazendo uma confusão nessa questão, falando de peso, falando de massa, mas não importa a unidade que você vai usar. Se você usar a mesma unidade dos dois lados, não vai importar. O certo seria eu falar de força, peso, mas eu posso também trabalhar com massa e eu vou te mostrar o porquê. A condição de equilíbrio para essa barra é que o momento do arroz seja igual ao momento do peso da barra. Olha só, olha só. Só que momento é F vezes D. Então vai ficar F vezes D para o arroz é igual a F vezes D para o peso da barra. Para o arroz, peso do arroz, distância, é igual ao peso da barra, distância. Mas o peso não é Manu gostoso? Então seria massa do arroz, gravidade, distância. Massa da barra, gravidade, distância. Amor de minha vida, aqui sendo distância de A, aqui sendo distância de B, aqui sendo distância de A, aqui sendo distância de B. Corta a gravidade, corta, toma, corta. Cortei. Vai ficar massa de A, distância de A é igual a massa de B, distância de B. Pronto, tanto faz falar de massa ou de peso, que dá no mesmo. A massa do arroz é 5, a distância do arroz é 3. Isso é igual a massa da barra, não sei. Distância da barra, 1. Eu acabo de descobrir que a massa da barra é igual a 3 vezes 5, 15 quilos. E mato a questão. 15 quilos na letra E de Emanuel. Beleza? Tudo bem? E vamos a The Last of the Day. Questão novinha, patu. Questão da UERJ 2020. Primeiro é que, vamos nessa. Um portão fixado a uma coluna está articulado nos pontos P1 e P2, conforme ilustra a imagem a seguir, que indica também 3 pontos. O, A, B. Sabe-se que OB vale 2,4 metros e OA vale 0,8 metro. Tá? Para abrir o portão, uma people exerce uma força perpendicular de 20 newtons no ponto B, produzindo um momento resultante MB. O menor valor da força que deve ser aplicada no ponto A para que o momento resultante seja igual a MB, ele quer que o portão não abra, ou não feche, sei lá, não abre, não feche. Ele quer que o portão não gire. Momentos iguais, então não vai girar. Em newtons corresponde a quanto? Decorem os valores para mim. A distância de O até B, 2,4. Tá ali, ó. A distância de O até A, 0,8 metro. Beleza. E a força aplicada no ponto B é igual a 20 nelsons. Por que eu estou pedindo para você decorar isso? Porque eu vou isolar essa figura. Olha lá. Essa figura, na verdade, ela está assim, chapada na tela, mas eu vou desenhar essa figura vista por cima. Imagine você olhando o portão por cima. Ele vai ser assim, ó. Vai ser tipo uma barrinha. Olha lá. O ponto O está aqui. O ponto A está aqui. O ponto B está aqui. Quais são as distâncias? Essa distância aqui vale 0,8
E essa distância aqui vale 2,4, beleza? Eu vou aplicar aqui uma força FB igual a 20 newtons. E eu quero saber que força que você vai aplicar em A para que eu tenha o mesmo momento. Aqui, ó, essa força em A, para ter o mesmo momento. Repare que eu quero que o momento em A seja igual ao momento em B. Então, a força vezes a distância do ponto A tem que ser igual à força distância do ponto B. Força do ponto A, eu não sei, é FA. A distância é 0,8. Força em B, 20 nelsons. Distância, 2,4. Vamos fazer continha. FA vezes 0,8 é igual a 48. Então, FA vezes... FA é igual a 48 por 0,8. Então, FA vai ser igual a 60 nelsons, 60 newtons. E é só marcar e partir para o abraço. Tá ali, ó, 60, letra D de jeans. Para. Vou ficar por aqui. Chega. Mas já aproveita, se inscreve no canal pra ficar legal. Ativa o sininho pra ficar legal. Te vejo na próxima videoaula. Você não pode sair daí do canal. Tem muita aula boa aí. Você já viu as aulas de matemática? Já assistiu? Com o professor Fábio Costa? Acessa aí, tem cada aula que você não pode perder. Beijo do gordo, até a próxima videoaula. Tchau!